Já imaginou um CEO milionário, frio, calculista e acostumado a ter o controle de tudo, perdendo totalmente a cabeça por uma simples estagiária de TI? O que uma jovem humilde, inteligente e cheia de atitude fez para desestabilizar o homem mais temido da empresa? Até onde você iria por um amor inesperado? E se fosse um romance proibido entre chefe e estagiária? Se você ama histórias com romance proibido, tensão no ambiente de trabalho e reviravoltas emocionantes, já deixa o like, comenta o que você faria no lugar dela e, claro, se inscreva no canal para não perder os próximos episódios. Agora, prepare-se, porque essa história vai mexer com o seu coração. Anthony Vasconcelos estava em sua sala com vista panorâmica para a cidade, com os olhos fixos na tela do notebook e os dedos digitando com precisão. O CEO da TechCorp, uma das maiores empresas de tecnologia do país, era conhecido por sua frieza, inteligência implacável e controle absoluto. Nada fugia do seu olhar calculista. Os funcionários o respeitavam e também o temiam. Não era raro ouvir corredores silenciosos quando ele passava. Para Anthony, sentimentos eram fraqueza, distrações emocionais, um luxo que ele não podia se permitir. Naquela manhã de segunda-feira, enquanto revisava um relatório financeiro, um problema técnico interrompeu seu fluxo de trabalho. A rede da empresa caiu de forma abrupta, derrubando o sistema central. O pânico logo começou a se espalhar entre os funcionários do setor de TI. Anthony apertou um botão no telefone da mesa e chamou o gerente de TI, com a voz ríspida e direta. Quero isso resolvido, agora, no subsolo na sala técnica da empresa. Laura Martins ajustava um cabo de rede com rapidez. Seus cabelos castanhos estavam presos de forma despretensiosa, e o rosto, levemente suado, mostrava a intensidade do esforço. Ela tinha apenas 23 anos, vinda de uma universidade pública cheia de garra, mas recém-chegada àquele mundo de ternos, saltos e reuniões intermináveis. Era seu primeiro estágio em uma grande corporação, e logo no primeiro mês, um colapso no sistema de segurança da rede. Sem pensar muito, ela pegou seu tablet, analisou os dados e tomou uma decisão ousada: invadir remotamente o acesso principal para reiniciar os servidores. O problema? Para isso, ela precisaria interromper uma videoconferência que estava acontecendo na sala de reuniões mais importante da empresa. Onde? Exatamente onde Anthony, o CEO, estava. Sem se dar conta da gravidade da situação social, mas ciente da urgência técnica, Laura correu pelos corredores da TechCorp, subindo 2 andares pelas escadas, com o coração acelerado. Ao abrir a porta da sala de reuniões, todos os olhares se voltaram para ela. Gravatas caras, executivos com olhares surpresos. E lá no centro, de pé, com a expressão de puro choque misturado com fúria, estava ele, Anthony. O ar pareceu ficar mais denso. Quem? É você? A voz dele cortou o ar como uma navalha. Laura, com as bochechas coradas, mas sem perder o foco técnico, respirou fundo e respondeu. Laura Martins, estagiária de TI. O sistema da empresa está sofrendo uma vulnerabilidade de segurança. Preciso de acesso ao servidor central. Agora. Caso contrário, podemos sofrer uma perda de dados irreversível. O silêncio foi total. Os diretores trocaram olhares incrédulos. Quem ela pensava que era? Falar daquele jeito, na frente de Anthony? O CEO, por um instante, ficou sem palavras. O atrevimento dela, a coragem, o jeito direto. Foi a primeira fissura na muralha de controle que ele construíra ao longo dos anos. Ele estreitou os olhos, deu um passo à frente e perguntou num tom quase sussurrado, mas carregado de tensão. Você está me dizendo o que eu devo fazer dentro da minha própria empresa? Laura engoliu em seco, mas respondeu sem hesitar. Não, só estou tentando impedir que o senhor perca milhões de reais em dados e clientes. Anthony respirou fundo e, pela primeira vez na vida, permitiu que uma estagiária interrompesse sua reunião. Tem 5 minutos. Resolva. Laura correu até a central de TI, os dedos voando no teclado, suando frio. Os diretores cochichavam pelos corredores. Quem é essa garota? Ela tá louca? Ninguém fala assim com ele e sobrevive.
mas ela conseguiu. Em menos de 4 minutos, o sistema foi restaurado, a rede voltou ao normal, e o alívio geral foi imediato. Minutos depois, Anthony apareceu na porta da sala de TI. Todos congelaram ao vê-lo ali, coisa que nunca acontecia. Ele olhou diretamente para Laura, sem sorrir, mas com um olhar indecifrável. Você tem mais 5 minutos amanhã e todos os outros dias, até que eu decida o contrário. Quero relatórios diários. Direto comigo. Dito isso, ele virou-se e saiu, deixando um rastro de espanto atrás de si. Laura ficou parada, ainda respirando fundo, com o coração disparado, sem saber que naquele instante ela tinha acabado de mexer com o homem mais poderoso da empresa. O celular de Anthony vibrou no bolso. Era uma mensagem de um amigo diretor. Que foi isso? Desde quando você deixa alguém te enfrentar assim? Anthony sorriu de canto. Um sorriso que ninguém ali viu. Ele mesmo ainda não sabia. Mas aquele era apenas o começo de uma história que ia tirar o chão dos dois. Laura mal conseguiu dormir naquela noite. A cabeça girava em círculos com tudo o que havia acontecido no escritório. A expressão de Anthony, seu olhar penetrante, o tom de voz que misturava raiva com uma estranha curiosidade. Tudo ainda parecia surreal. Ela relembrava cada detalhe da cena. O silêncio da sala de reuniões, o rosto surpreso dos diretores, a forma como Anthony a encarou. Parecia impossível que tudo aquilo tivesse acontecido de verdade. E o pior, a última frase dele ecoava, como um mantra na mente dela. Quero relatórios diários, direto comigo. Acordou antes do despertador tocar. Escolheu uma roupa discreta, prendeu o cabelo de um jeito mais comportado e desceu as escadas de casa já com o estômago embrulhado. Não sabia o que esperar daquele dia. Ao chegar na empresa, o clima já estava diferente. Os colegas da TI a observavam como se ela fosse uma celebridade, ou uma condenada à forca. Alguns a parabenizavam baixinho pela coragem, outros apenas a encaravam com pena, como se ela tivesse assinado sua própria sentença. Laura. Cuidado, sussurrou Denise, uma das analistas mais antigas. O Anthony não gosta de ser desafiado. Ele pode parecer calmo, mas quando resolve se vingar, ninguém escapa. Laura apenas sorriu de canto, tentando mostrar segurança. Mas por dentro, o coração parecia prestes a saltar pela boca. Pouco depois das 9, o e-mail chegou. Assunto: relatório técnico, diretoria de Anthony Vasconcelos, para Laura Martins. Traga o relatório para minha sala até às 10 horas. E venha sozinha. O corpo dela congelou. Era oficial. A partir dali, ela entraria diretamente no campo de visão dele. Minutos antes das 10, Laura subiu ao 13º andar, onde ficava a sala da presidência. A cada passo, o som dos saltos de seus sapatos ecoava como marteladas no corredor de mármore. Quando entrou, Anthony estava de pé ao lado da janela, com os braços cruzados e a expressão distante enquanto observava a vista da cidade. Ele não olhou imediatamente para ela. Apenas falou com a voz grave e contida. Feche a porta. Laura obedeceu. Houve um silêncio, tenso, prolongado. Então ele se virou com aqueles olhos escuros como a noite, fixando nela um olhar que parecia atravessá-la. Você sempre age assim? Sem pedir autorização? Sem medir consequências? Ela respirou fundo. Quando o sistema está prestes a colapsar? Sim. Anthony arqueou uma sobrancelha. Interessante. Ele caminhou lentamente até ela, parando a menos de 1 metro de distância. Normalmente, quando alguém me contraria, vem até aqui tremendo. Você, ao contrário, parece pronta. Para outra briga. Laura tentou manter a postura, mesmo com o coração acelerando. Não estou aqui para brigar, Sr. Vasconcelos. Só quero fazer meu trabalho. Anthony manteve o olhar nela por longos segundos. Depois pegou o relatório das mãos dela, mas continuou falando sem olhar para o papel. Você sabe que por muito menos eu já demiti gente bem mais experiente que você. Ele deu um passo mais perto, agora com a voz mais baixa, quase íntima. O que faz você achar que tem alguma vantagem? Laura sentiu um frio percorrer a espinha. Mas antes que pudesse responder, a porta foi aberta de forma abrupta por Ricardo, o diretor financeiro. Anthony,
Precisamos falar sobre a reunião de investidores. Anthony se virou, irritado com a interrupção. Depois, Ricardo. Estou ocupado. Ricardo. Olhou de Laura para Anthony, e a expressão dele deixou claro que os boatos já estavam começando. Assim que a porta se fechou novamente, Anthony respirou fundo. Você está dispensada por hoje, Laura. Mas amanhã, quero que venha mais cedo. Vamos revisar juntos a segurança da rede. Laura assentiu, agradecendo baixinho, e saiu da sala com as pernas quase bambas. Ao voltar para a área de TI, as mensagens no grupo interno da equipe começaram a pipocar. Ela sobreviveu. Meu Deus, ela voltou viva. E ainda foi chamada para amanhã de novo. Essa menina é corajosa demais. Laura não sabia se ria ou se chorava. Mas uma coisa era certa. Estava começando uma nova fase dentro daquela empresa. E dentro da vida de Anthony. Enquanto ela tentava retomar o trabalho, Anthony, lá do alto da presidência, continuava com o olhar preso nos gráficos do computador. Mas sua mente estava em outro lugar. Ele se pegava mais de uma vez olhando para a porta, pensando nela. Inacreditável, murmurou para si mesmo. Como uma simples estagiária conseguiu mexer comigo desse jeito? Anthony tentou voltar aos relatórios, mas pela primeira vez em anos não conseguia manter o foco. E assim, naquele segundo dia de contato, o CEO, que sempre teve o controle, começou a perder o equilíbrio emocional. Era por volta de 9 da noite, quando Laura ainda estava na empresa, digitando os últimos comandos no sistema de segurança da Tech Corp. Naquele dia, ela e Anthony passaram a tarde inteira juntos, revisando vulnerabilidades da rede, analisando logs e planejando a nova estrutura de firewall. O problema? A tensão entre os dois já não era mais apenas profissional. Havia algo invisível no ar. Algo que ela sentia toda vez que os olhos dele pousavam nela, mesmo que por poucos segundos. E Anthony, cada vez que ela se inclinava sobre o teclado, explicando alguma coisa com aquele jeito determinado, lutava contra o próprio impulso de querer tocá-la. Ela era ousada, inteligente e genuinamente apaixonada pelo que fazia. E ele estava descobrindo o que era perder o controle. A maioria dos funcionários já tinha ido embora. Os corredores estavam silenciosos e apenas algumas luzes permaneciam acesas nos andares superiores. Laura, sozinha na sala de servidores, subiu em uma pequena escada de manutenção para verificar um roteador no teto. Ela mal percebeu que o suporte da escada estava solto. Enquanto esticava o braço para alcançar o cabo, ouviu um estalo metálico. E antes que pudesse reagir, o chão pareceu sumir sob seus pés. Laura gritou. O barulho ecoou pelo andar. E em menos de segundos, Anthony apareceu na porta da sala. Sem pensar, ele correu em direção a ela. Quando a viu caindo, se atirou para pegá-la no ar. E conseguiu. Ela caiu direto nos braços dele. O choque do momento fez os dois ficarem imóveis por alguns segundos. Laura, com o rosto a centímetros do dele, podia sentir o perfume amadeirado misturado com o calor da pele dele. O coração dela batia tão forte que parecia querer explodir no peito. Anthony, por sua vez, sentiu o corpo dela colado ao seu. As mãos dele estavam firmes na cintura dela, e o mundo parecia ter parado ao redor. Os olhares se encontraram. O silêncio foi o mais carregado de tensão que ambos já tinham sentido na vida. Por um instante, muito breve, mas perigosamente intenso, os rostos se aproximaram. Anthony inclinou-se, seus lábios quase roçando os dela. Mas então ele fechou os olhos com força, respirou fundo e a afastou com cuidado. "Está tudo bem?" perguntou, com a voz mais grave do que o normal. Laura assentiu, ainda sem fôlego. "Só um susto", respondeu, tentando se recompor. Anthony a ajudou a ficar de pé. As mãos dele demoraram segundos a mais do que o necessário para soltá-la. Mas logo, ele recuou um passo. Tentou reassumir o tom frio e controlado. "Você precisa ser mais cuidadosa. Não quero que acidentes aconteçam na minha empresa." Mas até ele percebeu que a voz soou pessoal demais. Laura respirou fundo e tentou brincar para quebrar o clima. "Pode deixar, chefe. Próxima vez eu coloco um cinto de segurança." Anthony esboçou um sorriso discreto.
O primeiro que ela viu desde que chegou na empresa. Ele pigarreou, ajeitou a gravata e voltou a olhar os papéis sobre a mesa improvisada na sala de servidores. Já terminou o checklist dos firewalls? Quase. Falta só o backup dos logs. Então termine. E depois vá para casa, já passou da sua hora. Ela sorriu. Sim, senhor. Enquanto ela voltava ao computador, Anthony permaneceu ali por alguns segundos, observando-a de canto de olho. Tentava convencer a si mesmo de que tudo aquilo era apenas preocupação com a segurança da equipe. Mas, no fundo, já sabia que era muito mais do que isso. Naquela noite, deitado em sua cama de lençóis egípcios, Anthony mexia no celular, mas não conseguia se concentrar em nenhuma mensagem, em nenhum e-mail. As imagens da queda, do corpo dela nos braços dele, o perfume suave que ela usava, tudo invadia sua mente como um turbilhão. Isso precisa parar, murmurou. Para si mesmo, ela é só uma estagiária. Isso não faz o menor sentido, mas por mais que tentasse se convencer, uma coisa era certa. Pela primeira vez em anos, uma mulher estava tirando o seu sono, e aquela mulher era Laura. Enquanto isso, no pequeno apartamento onde morava, Laura deitava-se com um sorriso bobo no rosto. Laura, de que confusão você está se metendo? Disse baixinho para si mesma. O toque dele, o olhar, aquele quase beijo. Ela sabia que a partir daquele momento, nada entre eles seria igual. O dia seguinte amanheceu nublado, como se o céu refletisse a confusão que dominava o coração de Anthony Vasconcelos. Ele chegou mais cedo do que o habitual à TechCorp, mas ao invés de ir direto para a sala de reuniões, decidiu dar uma volta pelos corredores do andar de TI. Uma atitude totalmente incomum para ele. Sua mente estava tomada pelas lembranças da noite anterior, o corpo de Laura em seus braços, o cheiro dela, o calor do toque e o olhar que os dois compartilharam naquele instante de quase rendição. Isso tem que parar, repetia para si mesmo como um mantra. Mas lá estava ele, caminhando discretamente pelo setor dela, disfarçando a verdadeira intenção de sua visita. Laura, por sua vez, tentava focar no monitor, mas a concentração era quase impossível. Cada vez que lembrava do momento em que os rostos ficaram tão próximos e do jeito que ele assegurou, um arrepio percorria sua espinha. E o pior, toda a equipe já estava comentando. Cuidado, Laurinha, o CEO parece estar de olho em você, sussurrou Denise com um sorriso malicioso. Para, Denise, não viaja. Laura tentou disfarçar, mas sua voz saiu trêmula. O problema é que nem ela acreditava na própria negação. Na hora do almoço, Laura recebeu um e-mail inesperado. Assunto: revisão final de segurança. De Anthony Vasconcelos para Laura Martins. Preciso de você na sala de servidores às 18 horas. Reunião a portas fechadas. Traga o relatório de vulnerabilidades. Ela leu e releu. O estômago virou. Sozinha. A portas fechadas. Com ele. Não era algo comum. Mas, como recusar? As horas passaram arrastadas. Quando o relógio marcou 17h59, Laura respirou fundo, ajeitou os cabelos e foi até a sala de servidores. Ao chegar, a porta estava entreaberta. Ela empurrou com cuidado. Anthony estava lá dentro, de pé, ao lado de uma das estantes de equipamentos, com as mangas da camisa dobradas até os cotovelos e a gravata afrouxada. Ao vê-la, ele apenas disse: "Feche a porta." Laura obedeceu, sentindo o coração disparar. O som da porta se fechando foi como um estalo dentro dela. Um aviso silencioso de que nada daquilo seria normal. Anthony a observou com atenção. Por longos segundos. "Você trouxe o relatório?" perguntou com a voz rouca. "Trouxe", respondeu estendendo os papéis. Mas quando ela se aproximou para entregá-los, os dedos dele tocaram os dela. O toque, leve e breve, foi como uma descarga elétrica. Ambos congelaram. Laura tentou puxar a mão de volta, mas Anthony a segurou com mais firmeza. Os olhos dele fixos nos dela. O ar ficou pesado, quente. "Por que você está me deixando assim?" Ele sussurrou quase como uma confissão. Laura o olhou sem entender. "Assim? Como?" Ele deu um passo à frente, reduzindo a distância. Entre eles há quase nada, perdendo o controle.
respondeu com a respiração descompassada, e antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, ele a puxou pela cintura com força e a beijou. Foi um beijo urgente, carregado de tensão reprimida, de noites mal dormidas, de desejo acumulado. O mundo ao redor pareceu desaparecer. Laura correspondeu com a mesma intensidade, levando as mãos ao pescoço dele, se entregando completamente ao momento. Anthony a encostou contra a parede, aprofundando o beijo, deslizando as mãos pela cintura dela, como se precisasse tê-la mais perto, mais inteira, mais dele. Por alguns minutos só existiram os dois. Os lábios se encontraram com fome, com vontade. Com tudo aquilo que eles tentaram reprimir durante semanas, quando finalmente se afastaram, ofegantes, com os rostos ainda colados, Anthony encostou a testa na dela. Isso não devia ter acontecido, murmurou. Laura, com as bochechas coradas e o olhar brilhando, sorriu de forma provocativa. Talvez não. Mas aconteceu. Anthony sorriu de leve. O sorriso mais sincero que ela já tinha visto nele. Você é um problema, disse ele, passando os dedos de leve pela bochecha dela. Ela respirou fundo. E o senhor? É muito pior do que eu imaginava. Ambos riram baixinho, mas logo o olhar dele voltou a ficar sério. Isso precisa ficar entre nós, pelo menos por enquanto. Laura concordou com a cabeça, entendendo perfeitamente os riscos. Ele se afastou lentamente. Ajeitou a gravata, tentando recuperar o velho semblante de CEO implacável. Antes de sair da sala, virou-se para ela e disse baixinho: Mas, Laura, isso não vai parar por aqui. E saiu, deixando-a ali, com as pernas bambas, o coração em pedaços e os lábios ainda queimando por causa daquele beijo que definitivamente mudou tudo. Na manhã seguinte ao beijo, Laura acordou com a cabeça girando e o coração disparado. Ainda deitada na cama, revivia mentalmente cada segundo da noite anterior. O toque das mãos dele, a intensidade do beijo, o calor da aproximação. Era impossível esquecer. Mas junto com a lembrança doce, vinha também o medo. Ela sabia o peso que aquele momento carregava, um envolvimento com o CEO da Tech Corp. Não era só um risco emocional. Era um risco profissional, social e até jurídico. Enquanto se arrumava, Laura olhava para o espelho e repetia mentalmente: mantenha a calma. Finja que nada aconteceu. Controle as expressões. Seja profissional. Ao chegar à empresa, respirou fundo antes de atravessar o hall de entrada. Sabia que Anthony já estaria lá. Como sempre, o primeiro a chegar. O problema é que, ao entrar na sala de TI, os olhares sobre ela já estavam diferentes. Denise, a analista mais fofoqueira do andar, foi a primeira a se aproximar. E aí, Laura? Tá tudo bem? Perguntou com aquele sorriso cheio de malícia. Tudo ótimo. Laura respondeu tentando soar natural. Tem certeza? É que... Sabe como é? Tem gente comentando que ontem à noite o CEO ficou horas com você, a portas fechadas. Laura congelou por um segundo. Ah, é que estávamos finalizando o relatório de segurança. Só isso. Denise riu baixinho. Sei. Claro. Só o relatório. E piscou o olho antes de se afastar. Laura quis cavar um buraco no chão. O dia seguiu, né? Mas os olhares continuaram. A cada vez que ela passava pelos corredores, sentia os sussurros começando logo atrás. É ela, a estagiária do CEO. Lá você viu como ele anda olhando para ela. Imagina o escândalo se isso for verdade. Para piorar, naquela mesma manhã, Anthony desceu pessoalmente ao setor de TI. Coisa que ele fazia quase nunca. Todos pararam o que estavam fazendo. O silêncio foi imediato quando ele entrou. Anthony caminhou direto até a mesa de Laura. Preciso falar com você. Sala de reuniões 3. Agora e saiu. Os colegas de trabalho olharam para ela com uma mistura de choque e curiosidade. Menina, você tá brincando com fogo, sussurrou um dos estagiários mais antigos. Laura respirou fundo. Levantou-se e seguiu o CEO até a sala indicada. Ao entrar, fechou a porta devagar. Anthony estava de pé com as mãos nos bolsos, olhando pela janela.
Quando ela tentou falar, ele a interrompeu. Eu sei que os boatos começaram, ela engoliu em seco. Eu também percebi, ele se virou para ela, o olhar carregado de preocupação, misturada com desejo mal contido. Laura, precisamos ser mais cuidadosos. Eu não posso permitir que isso saia do controle. Ela cruzou os braços num misto de defesa e nervosismo. Eu também não quero ser motivo de fofoca, Sr. Vasconcelos. Anthony deu 2 passos até ela. Parou a centímetros de distância. Anthony, corrigiu com a voz baixa. Quando estivermos a sós, me chame de Anthony. Laura sentiu as pernas fraquejarem. O tom dele, o olhar, a proximidade. Tudo nela gritava por outro beijo. Mas ela recuou um passo. A gente precisa manter a distância no trabalho. Disse, tentando manter o foco. Ele assentiu, mas o olhar dele deixava claro que distância era a última coisa que ele queria. Dias seguintes foram uma verdadeira montanha-russa. Anthony fazia de tudo para disfarçar. Participava de reuniões como sempre. Mantinha o tom sério com todos. Mas, sempre que os dois estavam no mesmo ambiente, os olhares aconteciam. Pequenos. Momentos quase imperceptíveis para quem não estivesse prestando muita atenção. Mas para Laura, eram impossíveis de ignorar. Ele passava perto da mesa dela e por um segundo deixava o olhar repousar mais do que o necessário. Ela, por sua vez, não conseguia evitar o rubor nas bochechas. E, claro, o Departamento de Recursos Humanos já começava a notar. Numa tarde de sexta-feira, Laura foi chamada para uma reunião surpresa com o gerente de RH. Ao chegar, encontrou o Sr. Marcelo com uma expressão preocupada. Laura, eu preciso te fazer uma pergunta delicada. Ela engoliu em seco. Claro, pode perguntar. Você está envolvida de alguma forma com o CEO? O coração dela disparou. Laura respirou fundo, controlou a expressão e respondeu com o tom mais calmo que conseguiu. De forma alguma, Sr. Marcelo. Meu único envolvimento com ele é profissional. Ele a observou por alguns segundos, como se tentasse captar qualquer mentira, mas então apenas assentiu. Ok. Era só isso. Está liberada. Ao sair da sala, Laura sentiu as pernas tremerem. Mesmo instante, Anthony, lá da cobertura da presidência, já sabia da reunião. Recebeu a informação através de uma mensagem interna. Ele respirou fundo, com o maxilar travado de tensão. Estão começando a investigar. Disse para si mesmo, pegou o celular. Digitou uma mensagem rápida. De Anthony Vasconcelos para Laura Martins. Preciso te ver agora. Sala de arquivo 4, andar 22. Sem ninguém saber. Laura leu a mensagem e o coração dela disparou. Ela pegou a pasta de relatórios como disfarce e seguiu para o local. Ao entrar na sala de arquivo, encontrou Anthony a esperando, com o olhar tenso, mas com aquele brilho perigoso nos olhos. Sem esperar, ele a puxou pela cintura, encostando-a contra as prateleiras, e a beijou de novo. Desta vez, o beijo foi rápido, mas cheio de urgência e desejo contido. Ao se afastar, ele sussurrou. Isso está indo longe demais. Mas eu não consigo parar. Laura apenas o olhou com os lábios ainda trêmulos e respondeu. Eu também não. Ambos sabiam que o segredo deles estava por um fio. Os dias que se seguiram foram como andar numa corda bamba para Laura. Cada passo, cada olhar, cada respiração dentro daquela empresa parecia estar sendo monitorada. Ela já não conseguia andar pelos corredores da Tech Corp sem sentir os olhares, pesados de curiosidade, ou escutar sussurros abafados atrás das portas. Na sala de TI, o clima era de pura especulação. Eu ouvi dizer que o RH está de olho nela, disse um dos estagiários, sussurrando para Denise. Dizem que a diretoria já sabe, comentou o outro, e que o próprio conselho de administração quer saber o que está acontecendo. Laura fingia não ouvir, mas o coração dela pesava no peito como uma âncora. Ela sabia. A qualquer momento tudo podia desabar. Do outro lado do prédio, no topo da cobertura de vidro, Anthony também lutava com os próprios fantasmas. Ele, que sempre foi o homem mais
estratégico e calculista da empresa, agora estava agindo por impulso, tomando decisões emocionais, quebrando regras internas, correndo riscos, mas como lutar contra o que sentia? A cada noite, quando deitava na cama, as lembranças de Laura o assombravam, o sorriso dela, o olhar inteligente, o jeito como o desafiava. Tudo nela mexia com ele de um jeito que nenhuma outra mulher jamais conseguiu. E mesmo sabendo de todos os riscos, ele não queria abrir mão dela. Na manhã de segunda-feira, Anthony foi chamado para uma reunião extraordinária com o conselho administrativo. A sala estava cheia. Todos os diretores estavam presentes. O clima, pesado. O primeiro a falar foi Ricardo, o diretor financeiro, um dos mais ambiciosos e o mais invejoso. Anthony, estamos aqui porque o conselho recebeu denúncias anônimas sobre uma possível relação inapropriada entre você e uma funcionária da base operacional. Anthony manteve a expressão controlada. E o que exatamente estão insinuando? Perguntou com a voz firme. Que você tem um envolvimento com a estagiária de TI. Ricardo falou com gosto, como se saboreasse cada palavra. O burburinho na sala foi imediato. Outros diretores tentavam disfarçar os sorrisos curiosos, enquanto alguns mostravam clara reprovação. Isso é ridículo, Anthony disse, cruzando os braços. Minha relação com qualquer funcionário sempre foi estritamente profissional. Ricardo forçou um sorriso cínico. Esperamos que sim, mas para proteger a imagem da empresa, decidimos abrir um processo interno de investigação e, como medida preventiva, a estagiária Laura Martins será afastada de suas funções imediatamente. Anthony congelou. Por alguns segundos, o silêncio reinou. Todos esperavam que ele aceitasse a decisão sem reação, como sempre fez em casos parecidos. Mas desta vez, não foi o que aconteceu. Anthony levantou-se da cadeira com o olhar mais firme do que nunca. Não, disse com uma segurança que ecoou pela sala. Ricardo o encarou surpreso. Como assim? Não? Eu disse não. Anthony reforçou. Não vou permitir que afastem uma funcionária competente por conta de boatos infundados e fofocas de corredor. Se querem abrir uma investigação, façam, mas ela continua no cargo, até que provem alguma irregularidade. Ela trabalha normalmente. Os outros diretores se entreolharam perplexos. Anthony continuou. E se alguém tiver coragem suficiente, que venha até mim com provas concretas. Até lá, isso é só especulação. O tom de voz, o olhar, a postura, tudo nele mostrava que aquela era uma ordem definitiva. Ricardo tentou argumentar, mas nenhum outro diretor teve coragem de bater de frente com o CEO naquele momento. A reunião terminou em clima tenso. Na saída, Anthony foi direto para a sala dele e, logo em seguida, mandou uma mensagem para Laura, de Anthony Vasconcelos para Laura Martins. Preciso falar com você, sala de reuniões 2 agora. Minutos depois, Laura entrou na sala nervosa, com os olhos brilhando de preocupação. O que aconteceu? Perguntou antes mesmo de fechar a porta. Anthony respirou fundo e respondeu com a voz grave, mas carregada de sinceridade. Tentaram te afastar. Mas eu não deixei. Laura arregalou os olhos. O quê? O conselho está de olho em nós. Sabem? Ou pelo menos desconfiam. Ele fez uma pausa encarando-a. Mas eu não vou deixar te prejudicarem. Ela o olhou, surpresa, emocionada, sem saber o que dizer. Anthony, eu... Tentou falar, mas as palavras faltaram. Ele se aproximou. Pegou as mãos dela com firmeza, mas com delicadeza. Eu não sei onde isso vai nos levar, Laura, disse num sussurro. Mas não consigo mais ficar longe de você. Por um instante, o tempo pareceu parar. Ela sorriu com os olhos marejados. Nem eu, respondeu baixinho. Eles se olharam por alguns segundos, como se quisessem congelar aquele momento. Mas, conscientes dos riscos, ambos sabiam que precisavam ser ainda mais cuidadosos dali para frente. Naquela noite, sozinha em casa, Laura chorou.
não de tristeza, mas de alívio, e de uma felicidade estranha e inesperada. Ela nunca imaginou que alguém como Anthony, um homem poderoso, frio e temido, seria capaz de enfrentar um conselho inteiro, por ela. Enquanto isso, Anthony, deitado no quarto escuro, encarava o teto, com o coração acelerado. Pela primeira vez na vida, ele tinha escolhido o amor, ao invés do poder. Mas, mal sabia ele, que o pior ainda estava por vir. Era uma manhã agitada na TechCorp, o clima corporativo, que já andava pesado nas últimas semanas por causa dos boatos envolvendo Anthony e Laura, agora estava praticamente sufocante. Uma convocação extraordinária para uma reunião geral de acionistas e diretores tinha acabado de ser anunciada. Todos os chefes de departamento, os principais investidores e a alta cúpula da empresa foram chamados. Ninguém sabia ao certo o motivo oficial, mas os sussurros nos corredores não deixavam dúvida. O assunto era Anthony Vasconcelos, e sua estagiária de TI, Laura, estava na sala de TI, com as mãos trêmulas enquanto fingia revisar alguns relatórios no computador. Denise entrou às pressas com os olhos arregalados. "Laura, se você viu, a diretoria te incluiu na lista de convocados para a reunião", disse ofegante. "O quê?" Ela virou-se incrédula. "Você ouviu? O seu nome está na lista." "Mas por quê?" Laura perguntou, sentindo o coração desabar no peito. Denise apenas deu de ombros, mas o olhar dizia tudo. Todo mundo já sabia. O clima entre os funcionários era de pura expectativa. Será que ela vai ser demitida? Ou será que o CEO vai negar tudo? Será que os dois vão ser expulsos? As especulações tomavam conta de cada canto da empresa. Pouco antes das 10 da manhã, Laura subiu até o andar da presidência, onde a reunião seria realizada. As mãos dela suavam, as pernas pareciam de borracha. Ao entrar na sala de reuniões, sentiu todos os olhares sobre si. Diretores, investidores, gerentes, todos estavam lá, e claro, no centro da sala. Ele, Anthony, estava de pé ao lado da mesa principal, com as mãos nos bolsos e o semblante sério, mas com aquele olhar firme, determinado. Laura se sentou discretamente no canto mais afastado que conseguiu. Tentava não cruzar o olhar com ninguém, mas o coração estava em completo desespero. O diretor jurídico foi o primeiro a falar. "Senhoras e senhores, obrigado por estarem presentes. Esta reunião foi convocada para esclarecimentos internos a respeito de condutas que, segundo denúncias anônimas, podem estar colocando a imagem da empresa em risco." O murmúrio na sala começou. Imediatamente, o diretor de compliance reforçou. Mais especificamente, sobre o suposto envolvimento pessoal do CEO Anthony Vasconcelos com uma funcionária da base operacional. Laura abaixou a cabeça, o rosto queimando de vergonha. "Senhor Vasconcelos." Ricardo, o diretor financeiro, tomou a palavra com um tom debochado. "Antes que tomemos qualquer medida, gostaríamos de ouvir diretamente de você se essas acusações têm fundamento." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Todos olharam para Anthony, aguardando ansiosamente a resposta. Por um segundo, Laura achou que ele fosse negar, que fosse proteger a empresa, que fosse fazer o que qualquer CEO faria. Mas então, aconteceu o inesperado. Anthony tirou as mãos dos bolsos, caminhou até o centro da sala, olhou para cada um dos presentes e, com a voz firme, clara e segura, declarou: "Sim, eu estou envolvido com Laura Martins." O choque foi imediato. Alguns investidores levaram as mãos à boca. Outros olharam para os lados, buscando reações. Ricardo quase caiu da cadeira, mas Anthony não parou. "Não é um caso, não é uma aventura e definitivamente não é uma brincadeira. Eu gosto dela." Fez uma pausa, olhando diretamente para Laura. Muito mais do que deveria. Laura ficou completamente sem ar. O rosto dela estava em chamas. As lágrimas começaram a encher seus olhos. Anthony continuou: "Sei que isso pode ter consequências. Sei que alguns aqui vão questionar minha capacidade de gestão. Mas pela primeira vez na vida, eu não vou abrir mão de algo que realmente importa para mim." A sala permaneceu em choque.
O diretor jurídico tentou intervir. Senhor Vasconcelos, entende que isso pode abrir precedentes jurídicos, certo? Anthony assentiu, mas com um sorriso irônico no canto da boca. Eu assumo todas as responsabilidades. Se for preciso, eu mesmo pago as multas. E assino qualquer termo de responsabilidade. Diretor de Recursos Humanos cochichou algo com o de Compliance. Ambos pareciam sem reação. Ricardo, visivelmente irritado, ainda tentou provocar. Você sabe o que está fazendo, Anthony? Está jogando sua reputação fora. Tudo por uma estagiária. Anthony apenas sorriu. Um sorriso de quem já tinha feito sua escolha. Quando foi a última vez que você arriscou algo por alguém que amava, Ricardo? Perguntou, deixando a sala em silêncio absoluto. A reunião foi oficialmente encerrada. Mas os olhares sobre Laura agora eram de puro espanto. Ela permaneceu sentada sem conseguir se mexer. Quando todos começaram a sair da sala, Anthony caminhou até ela, parou ao lado de sua cadeira e estendeu a mão. Ela olhou para ele, com os olhos marejados, e aceitou. De mãos dadas, os dois atravessaram o corredor, sob os olhares de toda a empresa. E naquela tarde, a notícia correu feito pólvora. O CEO da Tech Corp declarou publicamente estar apaixonado pela estagiária. De TI, redes sociais, grupos internos da empresa, até sites de fofoca corporativa. Todos começaram a falar sobre o caso, mas, pela primeira vez, Laura não se importava, porque agora ela sabia que Anthony não tinha mais medo de enfrentá-los. Por ela. Os dias que se seguiram à declaração pública de Anthony foram de puro caos e transformação. A Tech Corp nunca tinha visto um escândalo tão comentado. Os sites de negócios publicaram manchetes como "O CEO que desafiou tudo por amor", "Romance improvável, estagiária de TI", "Conquista o coração do homem mais poderoso da empresa", mas, ao contrário do que muitos esperavam, as ações da empresa não caíram. Muito pelo contrário, o mercado respondeu de forma inesperada. Clientes, acionistas e até o público geral se apaixonaram pela coragem de Anthony. As redes sociais explodiram em apoio. Amor na Tech Corp, Pam, CEO estagiária, Anthony e Laura. As pessoas diziam que finalmente uma história de amor verdadeiro tinha surgido num mundo tão frio como o corporativo. Dentro da empresa, as coisas começaram a mudar. Claro, ainda havia olhares curiosos e comentários de corredor, mas agora, carregados de admiração. Laura, antes invisível aos olhos de quase todos, virou uma espécie de símbolo de coragem. Ela continuava trabalhando, mas agora, com uma postura ainda mais confiante. Sabia que havia conquistado não só o coração do CEO, mas também o respeito da maioria dos colegas. Certa tarde, cerca de 2 semanas após a grande reunião, Laura foi chamada novamente à sala de Anthony. Desta vez, sem e-mail, sem aviso. Ela apenas recebeu um recado informal. Ele quer te ver. Agora. Ao entrar na sala, encontrou Anthony de pé, próximo à janela. O olhar dele, diferente. Mais leve, mais sorridente. O homem frio e controlador agora tinha um brilho novo no olhar. Fecha a porta, ele disse, mas desta vez com um tom carinhoso. Laura obedeceu e caminhou até ele. Tá tudo bem? Perguntou sorrindo. Anthony se virou e a puxou pela mão. Muito melhor do que eu imaginava, disse encarando os olhos dela. Sem que ela esperasse, ele tirou uma caixinha de veludo azul do bolso. Laura congelou. Anthony. O que é isso? Ele abriu a caixinha, revelando um anel simples, mas com um brilho que deixava claro o quanto era especial. Não é um pedido de casamento ainda, ele disse, sorrindo com aquele tom provocativo, mas é o meu jeito de te dizer que eu quero mais do que só momentos escondidos, mais do que beijos rápidos em corredores e muito mais do que segredos. Ela levou a mão à boca, emocionada. Isso é um compromisso, ele continuou, de que, a partir de hoje, você é mais do que uma funcionária, mais do que uma estagiária, mais do que um caso proibido. Você é minha escolha. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Laura. Anthony, sussurrou. Ele pegou a mão dela
e colocou o anel em seu dedo. Se você quiser, completou ele sorrindo de leve. Laura sorriu entre as lágrimas. É claro que eu quero. Os dois se abraçaram, e o beijo que veio em seguida foi diferente de todos os anteriores. Não havia mais medo, nem segredos, nem barreiras. Aquele era um beijo de começo. Naquela noite, Anthony a levou para jantar em um restaurante reservado no alto de um prédio, com vista para toda a cidade iluminada. Enquanto brindavam com taças de vinho, ele olhou para ela com ternura. Sabe, disse, ele segurando a mão dela sobre a mesa. Quando você entrou na sala de reuniões naquele dia, invadindo minha reunião com aquele olhar desafiador, eu já sabia que você seria um problema. Ela riu. E hoje? Sou a solução, hoje. Ele sorriu, olhando nos olhos dela. Você é o motivo. Laura ficou em silêncio, apenas sorrindo, sentindo que, ali, naquele momento, o impossível tinha acontecido. A garota da TI, a estagiária, corajosa, agora era o grande amor do CEO mais temido da cidade, e dali para frente, nenhum deles estava disposto a esconder isso de ninguém. Se você ficou com o coração quentinho com esse final, deixa o like agora, comenta aqui. Você acredita em histórias de amor inesperadas como essa? Já viveu algo assim? E claro, se inscreve no canal, porque aqui, sempre, tem uma nova história para fazer você suspirar, se emocionar e acreditar no amor.